Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por gentileza. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pai de amor, fale conosco aqui, trabalhe o nosso coração, abra, Senhor Deus, abra nosso coração, quebre as durezas que nele existem, e Senhor Deus, molda-nos pela Tua palavra, cuide de nós, cuide de nossa vida, que aprendamos com o Filho a como viver em igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é com prazer que estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses, e tem sido um tesouro muito grande para nós, visto que trata-se de uma carta que fala da vida da igreja, que Paulo está remetendo àquela igreja para encorajar-lhes a viver unidos o bom combate da fé, a despeito dos sofrimentos que sobrevirão sobre aquela igreja, quando eles testemunharem com fidelidade o nome de Cristo. Ele de forma alguma quer enganar aquela igreja, mas quer trazer-lhes a realidade de que por causa de Cristo teremos sofrimentos, mas não desanimem, caso isso aconteça com vocês, é graça de Deus padecer por Cristo, e não somente crer nele. Foi-vos concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Versículo 29. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Então Paulo está escrevendo a uma igreja que plantou no meio de sofrimento. Ele sofreu ao plantar aquela igreja, os irmãos já sabem, está em Atos 16. E agora está sofrendo por testemunhar do Evangelho lá em Roma. Ele está encarcerado, mas a palavra não está presa, a palavra continua sendo pregada, a palavra continua sendo dita aos pretorianos, aos soldados que o mantinham no cárcere, e a igreja estava progredindo, a igreja estava sendo plantada ali em Roma, através do sofrimento de Paulo. Então, através do sofrimento, nós encontramos alegria no propósito de Deus para nós. E Paulo está unindo duas coisas que na nossa mente ocidental são antagônicas, são contraditórias: alegria e sofrimento. A carta que mais se repete a palavra alegria é a carta de Paulo aos Filipenses. Mas também se repete demais a palavra sofrimento aqui. Como conciliar essas duas coisas? É o que Paulo está explicando. Olha, vocês precisam entender que é isso que nos aguarda quando somos fiéis. O mundo se volta contra nós e nós sofremos por causa disso, mas isso é sinal de salvação para nós, e para eles condenação.
Versículo 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso é da parte de Deus. É difícil viver assim. Não é fácil. Porque o nosso coração, os pecados residuais do nosso coração, querem nos fazer correr do sofrimento de qualquer forma. E esse instinto de sobrevivência nos faz nos agarrarmos em ídolos do coração, para não sofrer por causa do Evangelho, para não sofrer por causa da reta justiça, mas a gente quer achar subterfúgios mentais e sociais para a gente não sofrer por causa do Evangelho. E a gente é tentado por causa disso a ceder à pregação do Evangelho diluído, do Evangelho genérico, do Evangelho continue do jeito que está, vai dar tudo certo no final. E Paulo escreve para aquela igreja para evitar exatamente isso, os ataques externos àquela igreja que vive num ambiente hostil. Então ele quer que aquela igreja permaneça firme, como uma falange romana, como um grupo do exército que está com seus escudos apostos, bem um do lado do outro, unidos por um só propósito. A fé evangélica, a fé bíblica. Quando eu falo fé evangélica, falo da fé bíblica, daquela que emerge das Escrituras, que diferenciava aquele povo que ali vivia de todas as outras religiões que existiam ali. Tinha adoração aos deuses gregos, tinha adoração aos deuses romanos, mas agora estavam adorando ao Deus verdadeiro. E isso chocava com o mundo, porque o mundo odeia a ideia de um Deus verdadeiro, de um Deus que se revela fora de nós, na sua palavra. Não que um Deus que nasce da nossa religião do coração. Isso é ilusão. É isso que nos leva para a perdição. Religião do coração. Nós temos a religião da Bíblia, a religião da palavra, que é fora de nós e vem entrando em nós por graça, por misericórdia. Entra em nós por um ato soberano de transformação, que nos muda de adoradores genéricos, para adoradores específicos, adoradores de Deus, o único verdadeiro, que se revela nas Escrituras, que enviou o seu Filho, morreu na cruz, ressuscitou, está agora sentado à destra de Deus, onde há de vir para julgar os ricos e os mortos. É dele que nós estamos falando, é de Cristo, em que todas as coisas subsistem. Não há ídolos, há um Deus poderoso, Criador de todas essas coisas. Além de orientar aquela igreja, como ele fez em todo o primeiro capítulo, para não estarem intimidados pelos adversários, o comecinho aí do versículo 28, ora, para que em nada estejais intimidados pelos seus adversários, Paulo agora começa a falar de um outro problema que ele percebeu, porque ouviu de como eles estavam indo. Então ele agora quer escrever para eles, para que os problemas internos sejam cuidados também. Nós não temos que nos cuidar somente dos problemas externos a nós aqui. Nós temos que nos cuidar quanto aos problemas internos a nós aqui. E o grande problema, na verdade o primeiro problema que ele está detectando aqui internamente, e que é um grande problema, é que aquela igreja estava sendo tentada a viver em desunião. Desunião. Rapidamente. Qual é a base da igreja de Filipos? Duas famílias que jamais iriam se juntar. A família de um carcereiro romano, e a família de Lídia, que orava, provavelmente judia, de origem judaica, que orava fora dos muros da cidade. Essas foram as duas famílias que começaram aquela igreja, a congregação presbiteriana de Filipos, Foi lá, começou com essas duas famílias, aquele ponto de pregação que Paulo fez na praça. Na verdade ele foi até, Na verdade ele não fez um ponto de pregação. Deus o usou ali, o levou até aquele lugar de oração. Lídia foi convertida. Deus usou aquele furdunço daquela mulher possessa, Paulo tomou uma coça por causa disso, foi levado ao cárcere, louvava a Deus e houve a transformação, portas abriram, o carcereiro: eu estou maluco, vou me matar? Não, calma, nós estamos tudo aqui, fiquem em paz. A segunda família, ele foi lá, pregou a família do carcereiro e foi salvo. Como essas duas famílias se uniriam numa sociedade daquela? Nunca!
Não como. Duas famílias que jamais estariam juntas, agora elas começaram a se olhar. Você também creu em Jesus? Sim, eu fui batizado, eu também. Quem te batizou? Foi Paulo? Foi Paulo. Quando? Foi tal dia, mas um dia anterior ele esteve comigo lá fora. E agora nós adoramos ao mesmo Deus. E começa a vir de duas famílias que nunca se uniriam, a união pelo Espírito, a união pela graça, a união pelo Evangelho. Agora eles preocupam-se uns com os outros. O carcereiro está preocupado com aquela família que ele jamais estaria preocupado. Aquela família começou a ficar preocupada com a família do carcereiro, que ela jamais ficaria preocupada. Isso é a beleza do Evangelho, unindo famílias tão distintas, tão diferentes, dando um mesmo propósito para pessoas que antes viveriam separadas. Por isso, irmãos, pensem sempre, olhem sempre para essas pregações que querem dividir a igreja. Por isso, cuidado com aquelas coisas que ainda residem em nosso coração, que provocam dissensões entre nós, contendas, porfias, e nos separam. Por isso, cuidado com as ofensas, com as suas palavras, o modo que vocês se referem uns aos outros, para que como diz Paulo em outra carta, não se devorem no seu trato diário, mas vocês foram unidos por graça. Olhem para nós aqui agora, será que nós estaríamos unidos em convivência se não fosse o Evangelho? Se não fosse o Evangelho, a família do Eliseu se preocuparia com a família do Elias, a da Rosinha com a do Paulinho, né? E por aí vai, todos os exemplos aqui. Se não fosse o Evangelho, nós viveríamos a nossa vida independente. Eu não ia estar nem aí. Eu não ia estar nem aí com a vida de vocês, vocês não iam estar nem aí com a minha vida. Só um pequeno grupinho ao redor de mim ali. Aí vai do carisma de cada um. O cara é mais carismático, tem mais gente ao redor dele, o outro não tem. Mas o Evangelho acaba com isso tudo e fala: olha, o que une vocês é Cristo. Agora o que vai manter as famílias unidas é porque a parede que separava vocês, como Paulo fala em Filipenses, acabou em Cristo Jesus. E agora, por causa de Cristo os unir com Deus, vocês estão unidos uns com os outros e devem viver assim. Então, já que, a melhor tradução para essa expressão aí do comecinho do capítulo 2 é já que, visto que, se aqui tem esse significado, visto que existem em vocês exortações em Cristo, consolações de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos em misericórdia, completai a minha alegria, alegrem-se comigo. Paulo está alegre por aquela igreja que persevera no meio de um mundo hostil. Ele está sofrendo, mas está alegre. Sofrimento e alegria. Como? Humildade, amor, autonegação, abnegação, renúncia da própria vida em prol do Evangelho. Paulo é um cooperador com o Evangelho a despeito da sua própria liberdade. Ele quer que aquela igreja lá acorde para isso. Olha, vocês também são cooperadores com o Evangelho. Então vivam isso. Vivam a união de Cristo. Vivam a consolação de amor. Vivam a comunhão do Espírito. Vivam entranhados de afetos e misericórdias. Como se os afetos e as misericórdias do Espírito estivessem ungindo vocês. Eu tenho até medo desse termo, mas a gente fala. Ungindo. Vocês estão lambrecados. Vocês estão todos revestidos disso que escorre da graça de Deus sobre vocês, e isso os une, e isso os mantém preocupados, isso os mantém aliançados. Isso tem que ser constante na vida de vocês, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Façam isso. Vocês não vão viver isso da boca para fora. Não vai ser um fenótipo, vai ser um genótipo, né? Não vai ser externo, vai ser interno. É uma mudança do DNA de vocês. É lá dentro que muda. Por isso que vocês começam a ter essas características externas.
para a cor da sua pele mudar, você de fato mudar, né? Temporariamente um bronzeado de verão, mas você tem que ter alteração genética lá, tem que trocar lá os recessivos e dominantes, tem que mudar e você muda a cor da pele. Então só Deus pode fazer isso, né? Como que um leopardo pode deixar de ter aquela cor? Paulo fala em outra carta, só se Cristo mudá-los. Então como que igrejas, como que pessoas, famílias desunidas podem começar a viver unidas? Deus muda o DNA das pessoas, de autoexistentes, de autossatisfeitos, de autocentrados para fora de si, para o olhar além, para os centrados no Evangelho, e por causa do Evangelho viverem unidos os irmãos. Isso não é da boca para fora, isso é de dentro, é profundo, é de mesma mente. Vocês têm que ter a mesma mente, vocês têm que ter cuidado com as coisas que os separam lá na mente de vocês, lá no coração de vocês, lá na alma de vocês, é ali que reside o problema. Sempre o problema do homem é um problema do coração, sempre, a sua tristeza, a sua depressão, a sua ansiedade, a minha tristeza, a minha depressão, a minha alegria, a minha dor, é lá, começa lá, no coração, vem de lá, é lá no coração que tem que tratar. Então é de lá que isso tem que vir, por uma união profunda com Cristo e sincera. Olhem para aquilo que está unindo vocês e vivam esta união, vivam a união do Evangelho. Por causa disso, nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É notório a todos nós aqui, creio que isso seja comum a todos nós, que um reino dividido é mais fácil conquistado por outra pessoa. Existe uma prática, uma estratégia militar, que isso vem de muitos séculos, chamada dividir para conquistar. Você tem um reino muito difícil aí, uma situação muito complicada na sua frente, com muitas pessoas se opondo a você. Planta a sementinha da divisão lá dentro. Daqui a pouco tem 2 grupos brigando entre si. Planta de novo, daqui a pouco tem 4 grupos brigando entre si. Daqui a pouco aquele grupo cheio que estava conciso contra você já não tem tanta força assim mais, aí é fácil derrubá-lo. Dividir para conquistar. Essa é uma estratégia, desde que a guerra existe, está em uso. E Satanás estava querendo usar isso contra aquela igreja. Estava levantando um povo unido. Vamos dividi-los. Vamos começar a fazê-los a olhar para si mesmo e cada um se achar superior ao outro. Vamos fazê-los amá-los seus feitos, seus méritos, amá-los as suas ações, que eles amem a si mesmos mais do que os outros, que eles comecem agora a viver os seus partidos dentro daquele grupo. Não, eu não acredito, eu sou desse pensamento aqui, você daquele pensamento ali, vai para lá que eu vou para cá. E de fato é isso que tem pulverizado a igreja evangélica no mundo todo, né? Vide aqui, indo para casa, né? Vocês vão ver como são as diferenças que tem nos separado, porque temos perdido a submissão a um Deus, a uma palavra só, e começa a haver entre nós partidarismo, vanglória, e isso destrói a igreja. Isso nos deixa fracos, suscetíveis aos ataques de Satanás, e somos facilmente dispersados. Viver em harmonia deve ser o objetivo da igreja. A igreja foi feita para isso, e isso deve ser buscado por todos, à custa do nosso próprio ego, não da verdade. O que ameaçava dividir aquela igreja era o pecado residual que havia nos corações, o egoísmo que os levava a ser partidários, e o orgulho que os levava à vanglória. A vanglória, a exaltação dos seus feitos, né? Eu sou, em carioquês seria, eu sou sinistro, né? Eu sou sinistro, eu sou o melhor, né?
talvez, eu estou até meio desatualizado em outras gírias, né? Mas o que eu estou lembrando agora é isso, as pessoas se vangloriam o tempo todo, eu sou o melhor, e na nossa sociedade, você tem aquele ardor por competição, tudo que a pessoa quer entrar, quer ser o melhor, quer que o nome dela seja exaltado, e as pessoas, quando elas têm o nome arranhado, elas ficam bravas. Você arranhou o meu nome, arranhou a minha moral, arranhou a minha reputação. Não pode ficar assim. E aí começam as vinganças, as trocas de acusações, e aí começam as dissensões, e o grupo se divide. E o egoísmo, que é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, isso acaba com qualquer grupo, inclusive com a igreja. E não há lugar nisso aqui. Egoísmo, orgulho, sentimento de satisfação de alguém por sua capacitação, por sua realização, é o valor próprio, satisfação com o valor próprio ou com o valor de outro, é a admiração pelo próprio mérito ou pelo mérito de outro, e isso leva a igreja ao partidarismo e à vanglória. E Paulo está dizendo, vocês não podem viver isso, não podem, porque não cabe mérito em nós, vocês foram salvos por graça, vocês não buscaram a Deus, Deus buscou vocês, vocês não escolheram a Deus, Deus escolheu vocês, Deus foi ao encontro de vocês, enquanto vocês vagavam em suas vãs religiões, Deus foi atrás de vocês e os resgatou. Vocês querem se gloriar de quê? Gloriem-se de Cristo, encham-se de Cristo, e esvaziem-se de vocês. Por isso que a vida na igreja em harmonia custa o nosso ego. Custa o nosso ego. Se cada um de nós aqui começar a valorizar os próprios sentimentos, nós vamos brigar o tempo todo. Igual um casal que não quer viver a vida comum. O marido separa só fisicamente dos seus pais, mas quer viver casado com a mulher lá. Separa só momentaneamente dos seus brinquedinhos, das suas atividades de solteiro, quer viver vida de casado e solteiro ao mesmo tempo, é briga o tempo todo, é o cara que quer, a pessoa que quer vir pertencer à igreja, mas continuar com o pé no mundo, não dá, vai ter briga, vai ter racha, vai ter problemas, não dá, ou somos ou não somos, ou nós nos esvaziamos de nós mesmos, e nos enchemos de Cristo, ou vai ser sempre um tormento, e vamos ser suscetíveis a todas as ciladas de Satanás. Qual é então o antídoto para isso? Humildade. Mas humildade não é natural do homem, pelo contrário, é uma ação de Deus em nós. Como viver humilde então? Olhe para Cristo. Paulo está dizendo, olhe para Cristo. Como é que vocês vão ser isso que eu estou falando para vocês serem? Olhem para Cristo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tem uma música do Prelúdio Celeste, um coral da Igreja Batista daqui da Ban, que eu cresci cantando, que fala isso, e eu vivo lá em casa ouvindo essa música, que fala que Cristo se esvaziou, né? Que ele se humilhou, tomando a forma de servo, semelhante ao homem foi, e se humilhou, e a morte, e até a morte obedeceu, sim, a morte de cruz. Desde novo aquilo me tocava, mas eu não entendia muito bem aquilo, mas depois eu fui estudar esse texto já virou até uma pequena monografia durante o seminário, e aqui está falando de uma coisa que todos temos que ter gravado em nosso coração, inclusive esse textinho aqui, do 5 ao 11, era um possível cântico, era cantado nas igrejas, cantado para eles não esquecerem daquilo, cantado para estar sempre na memória deles, como antídoto ao ego resistente, antídoto à vanglória que queria se levantar, antídoto ao partidarismo que queria se manifestar no meio deles. Qual é o antídoto? O
olhar para o que Cristo fez. Cristo é Deus, Ele sempre existiu. O texto de Colossenses deixa isso claro, João, enfim, a Bíblia toda deixa isso claro. Ele sempre foi Deus, sempre existiu como Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas Ele deixou a glória celeste para encarnar-se em figura humana. Deus não deixou, Deus Cristo Jesus não deixou de ser Deus quando encarnou. Ele não abandonou seus atributos divinos, mas Ele assumiu a figura humana. Essa é a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo começa na manjedoura. Lá quando ele nasce nenenzinho, figura humana, do ventre de Maria. Ele se humilhou para subsistir, para tornar-se igual a nós, igual a você. Passou pelas mesmas coisas que você. Teve que curar o umbiguinho, né? Teve que ser banhado logo no começo, né, por Maria. Teve que ser cuidado. Teve que aprender a andar, aprender a falar. Teve que ter papinha na boca. O Criador de todas as coisas, a imagem do Deus invisível, o Senhor de toda a criação, em quem foram criadas todas as coisas, quer potestades, quer tudo, coisas visíveis ou invisíveis foram criadas, onde todas as coisas subsistem. Se Cristo parar, se Cristo sumir, cai a criação, morre todo mundo, é tudo aniquilado. Vocês já pensaram nisso? E esse ser todo-poderoso, pelo qual todas as coisas vieram a existir, virou um nenenzinho, se humilhou. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, quer dizer, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele não se apegou no seu alto patente, na sua alta posição, o maior, o cabeça de todas as coisas. Ele não se apegou a isso, mas virou gente, virou humano, tomou um corpo e passou por todas as fases que você passou. Sabe para quê? Para morrer numa cruz, para morrer pregado, achocoalhado, né? Apanhado, levou uma coça, foi desfigurado, só para receber a punição de Deus, só para receber a ira do Deus Todo-Poderoso. Isso é a kenosis, é o esvaziamento de Cristo, é Ele se humilhando, tornando-se obediente até a morte de cruz. É difícil para você abandonar o seu ego? Para Cristo não foi. E olha que o nosso ego é bem pequenininho perto do que Cristo é. O que nós somos diante de Cristo? O que nós somos diante do Criador de todas as coisas? O que nós somos diante de Deus? Mas nós nos apegamos às coisas que achamos que somos. E isso tem se tornado barreira entre nós. E isso faz com que alfinetamos uns aos outros. E isso faz com que cada um tenha seu partido, a sua mente, a sua visão. Ninguém se submete a mais ninguém. Temos falado de disciplina aqui no domingo de manhã, e parece uma grande ilusão isso que eu falei. Fica na teoria, mas na prática é muito diferente do que está na teoria. As pessoas hoje são blindadas, elas não podem ser corrigidas, não podem ser contraditas, elas têm sempre uma desculpa, um argumento, porque elas querem defender o seu ego, a sua reputação, a sua imagem. Elas não querem se humilhar e dizer: você está certo, eu estou errado, me perdoe. Você está certo, a palavra está certa, eu estou errado, eu que tenho que mudar. Eu não posso, eu tenho que parar com essa mania de querer mudar a palavra e me mudar, e ser mudado. Imagina se Cristo fosse assim, no meio do caminho, larga esse negócio de ser gente para lá, e estourasse aquele corpo todo, revelasse como o Senhor. Cadê os pecadores? Matava todo mundo, vai todo mundo para o inferno. Deus Pai, derrama a ira mesmo, e morre todo mundo queimado, acabou para sempre, terminou. Vai Trindade continuando sendo absoluta em si mesma, autossuficiente em si mesma,
Deus continuaria sendo justo e santo. Não precisa de nós. Não precisa, nunca precisou de nós. Não precisa do nosso louvor, não precisa da nossa adoração. A nossa adoração não faz Deus maior. A nossa devoção não faz Deus mais importante. Mas Ele, sendo o que é, não achou que deveria agir daquele jeito. Não, eu vou obedecer. Se esse é o plano do Pai para mim, eu farei. Tornou-se um de nós, tornou-se criatura. O Criador tornou-se criatura. Pegou a nossa natureza para nos servir a salvação. Se Cristo não tivesse encarnado, se Cristo não tivesse se humilhado, você jamais seria salvo, porque não haveria intermediador entre nós e Deus. Não haveria um mediador, alguém que tivesse a nossa natureza e a natureza de Deus numa mesma pessoa, para servir de mediador. Essa é a função do advogado. O advogado tem a função de falar com o juiz. Ele está ali com características do cliente e observando a lei. Então ele pode, através da observância da lei e das demandas do seu cliente, interceder junto ao juiz. Jesus, por causa da sua natureza de homem, por causa da sua natureza celestial, Ele é um mediador perfeito. E se coloca entre Deus, o Deus invisível, do qual nunca iremos ver, e Ele se torna visível para nós o vermos e o adorarmos na eternidade, para nos servir humildemente a sua morte, para que tenhamos vida. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. Por isso, agora lendo 2 Coríntios capítulo 8, que nós lemos agora há pouco, podemos ver nas palavras de Paulo que a igreja de Corinto entendeu o que ouviu, que nós ouvimos agora, entendeu. Vocês viram, né? Paulo está escrevendo a Corinto com o exemplo de Filipenses. Olha, eles se esvaziaram, eles eram pobres, mas na pobreza deles superabundou a graça de Deus, e eles se esvaziaram até do cuidado próprio, para que a igreja de Cristo seja cuidado. Então, façam a mesma coisa. Eles conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A igreja de Filipos entendeu. A igreja de Filipos foi corrigida. A igreja de Filipos compreendeu que a humildade deve ser aquilo que habita em seus corações, deve ser aquilo que é observado em Cristo, para eles conseguirem viver unidos e vencerem a cilada de Satanás. Cristo foi exaltado e agora está acima de todo nome. A sua pessoa, a sua natureza humana continua, é ressurreta agora, e Ele continua com a natureza humana exaltado sobre todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, para que o Evangelho seja anunciado. Ele se humilhou para sofrer a morte e dar vida às pessoas que se rebelam contra Ele. Será que nós não podemos fazer isso como igreja? Nos humilharmos, abrindo mão da nossa vida, para que pessoas que se rebelam contra nós sejam perdoadas, sejam amadas, sejam incluídas, a fim de que todos nós tenhamos uma só mente, um só coração, um só agir. Não tem receita mágica, irmãos. É só através da autonegação, da abnegação, do esvaziarmos o nosso ego de nós, tirarmos o nosso orgulho de nós, para que o amor de Cristo abunde em nós. Olhe para Cristo e siga esse modelo de humildade, assim aprenderemos a viver em harmonia. Cristo é a solução para a falta de harmonia da igreja. Cristo é a solução para o coração soberbo. Cristo é a solução para o egoísta, para o egocêntrico, para o partidário, para o homem de vanglória. Cristo é a solução. Olhe para Cristo.
Cristo teve vanglória, Cristo gloriou-se em si mesmo, dizendo: eu sou muito melhor que vocês, calem a boca e dobrem os joelhos, que é chegada a hora de vocês me adorar. Nunca falou isso, nunca foi arrogante, mas foi humilde, foi servo, teve que falar uma língua humana, teve que ser cuidado, vivendo ainda assim uma vida perfeita, não pecou, para receber dor, sofrimento, por causa do seu testemunho. Esse deve ser o exemplo que devemos seguir. Esse é o antídoto para qualquer raiz de amargura que exista entre nós, para qualquer separação que exista entre nós aqui como igreja do Senhor. É o que nós somos chamados a fazer, é o que nós somos chamados a observar. Cara, meu irmão, se você tem dificuldade de conviver, meu querido, com alguém desta igreja, olha para Jesus. Olhe para Jesus. Senão a gente vai se separar. Se você tem dificuldade com alguém aqui dentro, cumpra-se Mateus 18. Vá até você e a pessoa, converse, ore e perdoe. Não se importe em seu ego sair arranhado das coisas, não. Não se importe mesmo, do fundo do coração. É melhor entrar no céu sem ego nenhum do que perecer no inferno com o ego intocável. Essa é a maior conquista que devemos ter. A conquista de sermos conquistados por Cristo e Ele tirar nós do centro da nossa vida. Ele se esvaziou até a morte. Será que nós não podemos nos esvaziar também? Para que a harmonia aconteça entre nós, a preocupação, para que o partidarismo não aconteça entre nós. Existem muitas formas de partidarismo, meu irmão. Às vezes até um pastor vira um partidário, porque eu gostava daquele pastor antes, desse eu não gosto não. Não fui eu que escolhi. Isso acontece, muito comum. Isso acontece com presbíteros, isso acontece com um grupo de louvor. Eu não gosto desse grupo de louvor não, o outro era mais legal, cantava aquelas outras músicas. Isso é partidarismo, isso é coisa que divide a gente. E que pode acontecer entre nós. Vanglória. Não, meu nome tem que ser dito, eu sou aquele fulano que fiz tal coisa. Irmão, se nós aprendêssemos a trabalhar sem querer qualquer notoriedade para nós, a gente faria muito mais. Só servir, só trabalhar. O mérito é de Cristo. O mérito não tem que falar o nome de ninguém, a gente tem que trabalhar e servir. E Deus faz a coisa acontecer do jeito dele. Se Ele quer deixar um em evidência, amém por isso, glória a Deus. Agora a gente ficar com preocupação porque não falaram o meu nome, porque não lembraram de mim tal coisa, né? Não lembraram do meu aniversário, isso é ego, isso é proteção do ego, isso é coisas que a gente faz, que são terciárias lá, que podem ser muito bem substituídas, que podem ser deixadas para lá, mas nós somos chamados a viver em entranhados afetos e misericórdias, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como fazer isso? Pastor, é difícil para mim também, irmãos. O antídoto para nós, para mim e para você, é: olhe para Cristo, medite na obra da cruz, medite de Cristo encarnado, o que isso é, o significado disso. Leia Colossenses de novo em casa, o texto que nós lemos, e olhe o que Cristo é, e olhe o que Ele fez. Será que se fosse alguma coisa perto disso, você faria a mesma coisa? Às vezes a gente é tão pequenininho e se acha tão grande, e não quer abrir mão do nosso status. Cristo abriu mão do seu status. Abra mão do seu também. Abra mão do seu reconhecimento. Cuidado com aquelas coisas que querem te fazer reconhecido entre as pessoas. Cuidado, o esporte faz muito isso. Meu nome, o primeiro lugar. A gente fica perseguindo
próprio rabo, né? Rodando em círculos, achando que está fazendo alguma coisa para a glória de Deus, mas no fim está fazendo para a própria glória. Abra mão. Os casamentos sofrem demais com isso. Maridos que não conseguem abrir mão dos seus desejos, mulheres que não conseguem abrir mão dos seus desejos, e caos, briga, separação, dúvidas. É aí que nasce a separação, é no coração do homem, na exaltação do ego e no prejuízo do reino de Cristo. Então olhem para Cristo. Ele se esvaziou, assumiu forma de servo. Seja um servo. Humilhe-se diante de Deus. Trabalhe para o reino. Faça aquilo que Cristo está te chamando a fazer para a sua própria glória. O antídoto para as nossas separações é Cristo. É a união com Ele. É perceber que estamos entranhados, temos o mesmo Espírito e precisamos negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Vamos orar. Pai querido, de imensa bondade, é uma mensagem muito clara para nós, Senhor Deus, muito clara, mas é uma mensagem muito difícil para nós. Porque, naturalmente, nós somos o contrário do que é pedido para nós aqui. O Senhor sabe disso. O Senhor nos resgatou do império das trevas. O Senhor sabe de onde está nos tirando, muito melhor do que nós mesmos. Então nós suplicamos a Ti, Senhor Deus, tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia de nossas almas. Tenha misericórdia dos nossos corações. E destrone o nosso ego, Senhor Deus. Destrone, Senhor Deus, aquilo que impede vivermos em união profunda, real. Destrone, Senhor Deus, aquilo que separa a Tua igreja, aquilo que nos torna tão fáceis de sermos neutralizados por Satanás. Tem misericórdia de nós. Livra-nos desses problemas internos, Senhor Deus, que também nos cercam e nos ameaçam aqui, no dia de hoje. Livra-nos, Senhor Deus, da vanglória, do partidarismo. Livra-nos, Senhor Deus, do egoísmo, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Deus, do orgulho. Tenha compaixão de nós. Ó Senhor, se não for o Senhor a nos mudar, nós vamos nos perder. Se não for o Senhor a nos cercar, nós vamos dispersar, Pai. Tem compaixão de nós. Ajunta-nos, Senhor Deus, como um só povo, por amor do Teu nome, Senhor Deus, por amor da Tua aliança, Senhor Deus. Lembre-se da Sua aliança, Senhor Deus, que o Senhor fez aos nossos pais. Lembre-se, Senhor Deus, da Tua palavra, que o Senhor nos prometeu, Pai querido, nos levar à frente, nos fazer assentar em tronos celestiais, por graça e poder. Dá-nos, Senhor Deus, os eternos afetos, Senhor Deus, e misericórdias, Pai querido, no interior do nosso coração, para que possamos olhar uns para com os outros, considerando o outro superior a nós mesmos, não nós superiores aos outros, Senhor Deus. Tenha compaixão de nós, faça-nos viver isso no dia a dia, desperta-nos, Pai querido, para um serviço abnegado de nós mesmos, Pai querido, abnegado de méritos, abnegado, Senhor Deus, de honras terrenas, para que nos preocupemos somente com a Tua missão, em cooperarmos com o Evangelho, em combatermos o bom combate, em vivermos a carreira da fé, olhando sempre para Ti. Pai querido, são muitas tentações, muitas tribulações que nos cercam, Senhor Deus, tenha compaixão de nós. Muitas são as aflições que têm tentado tirar a nossa ansiedade. Faça-nos lembrar que a nossa vida está segura em Ti, plenamente segura. Agora temos um mediador, agora temos um intercessor. O Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor jogou aquele, Senhor Deus, incensário sobre a terra, e as tuas ações na história estão acontecendo, ó Deus, por causa das nossas orações, porque o Senhor está nos ouvindo, está cuidando de nós. Obrigado, Pai querido, obrigado por Tua graça maravilhosa, pelo Seu amor sempre a nos cercar. Aqueça os nossos corações com a Tua humildade, e que este modelo nunca saia diante de nós, para que nos curvemos aos Teus pés.
Tem compaixão de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.